Eu não sei se você sabia, mas existe um preço para ser o primeiro. Existe um preço que a pessoa paga quando ela é a primeira, por exemplo, a mudar de país. Existe um preço que a pessoa paga quando ela é a primeira a fazer a faculdade, um preço que a pessoa paga quando ela é a primeira a ser bem-sucedida na família. O ser pioneiro traz um preço. E essas pessoas que são as primeiras, elas carregam esse peso e as outras muitas vezes nem entendem e nem percebem esse peso que é carregado. O primeiro livro de Samuel nos conta a história de um homem que foi o primeiro. Mas antes de chegar na história desse homem, antes de chegar no primeiro livro de Samuel, é importante entendermos o contexto de 1 Samuel. Alguns domingos atrás, nós estávamos no livro de Juízes. E certamente você se lembra da história de Juízes. Aquela primeira geração que conquistou a terra, morreu. E essa primeira geração não ensinou os filhos quem era Deus e o que Deus havia feito. Esses filhos se perderam, se afastaram de Deus. Eles se afastaram de Deus, os inimigos se aproximaram dele, e o povo de Israel foi conquistado na terra. Eles clamaram a Deus, pediram socorro. Deus levantou um juiz, esse juiz veio e libertou essas pessoas, e houve paz na terra durante o tempo daquele juiz, mas eles não haviam instruído os filhos que se afastavam de Deus, os inimigos se aproximavam, e esse ciclo se repetiu em praticamente todo o livro de Juízes. E o último versículo do livro de Juízes nos dá a tônica desse período. No último versículo do livro de Juízes, nós lemos que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E foi exatamente nesse momento, nesse caos, nessa ausência de ordem, nessa crise de liderança que o primeiro livro de Samuel começa. E ele começa contando a história dos dois últimos juízes de Israel. O primeiro desses juízes se chamava Eli. Ele era sacerdote, ele era juiz, ele tinha dois filhos que se chamavam Ofni e Finéias. Mas quando lemos o primeiro livro de Samuel, nós percebemos algo perturbador. No capítulo 2, versículo 12, nós lemos que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. No versículo 22, nós lemos que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Eles desprezavam publicamente o serviço de Deus. Eli sabia disso e não fazia nada. O padrão de Juízes estava se repetindo aqui na história de Eli. E se repetindo dentro da própria casa de Deus. O pai não instruiu os filhos, e os filhos destruíram aquilo que o pai havia construído. O segundo juiz sobre o qual o primeiro livro de Samuel nos fala é o próprio Samuel. Samuel foi levantado por Deus exatamente para trazer uma correção ao problema que havia surgido por causa de Eli. Samuel foi um juiz fiel, mas quando ele envelheceu, ele constituiu os filhos dele como juízes em Israel. E no versículo 3 do capítulo 8, nós lemos que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Aquele homem que havia sido discípulo fiel de Deus desde a infância não havia conseguido transmitir essa fidelidade a Deus aos filhos. É a mesma história. Havia uma crise espiritual em Israel, um colapso espiritual. Mas como se isso não bastasse,
Havia também uma ameaça do lado de fora de Israel. Havia um problema dentro, que era a falta de líderes espirituais que conseguissem transmitir a fé aos filhos. E havia agora um problema do lado de fora. Pela primeira vez, Israel se depara com um inimigo que tinha a intenção de conquistar todo o território. Eram os filisteus. Se antes, no período dos juízes, os inimigos eram localizados, agora pela primeira vez havia um exército muito bem organizado, muito poderoso, que queria entrar para o interior da terra de Israel e estabelecer as suas cabeças de ponte e o seu domínio. Em uma primeira batalha, perto de Ebenezer, Israel se organizou para lutar contra os filisteus e foi derrotado. 4.000 soldados morrem. Mas o exército de Israel não desanimou, antes se reagrupou. E eles tiveram uma ideia: vamos trazer a arca para o acampamento, quem sabe? Na verdade, eles não pensaram quem sabe. Vamos trazer a arca e Deus vai estar conosco. E vamos vencer. Eles viram a arca como um talismã mágico. Se trouxermos a arca, se abrirmos a Bíblia no Salmo 91, se fizermos aquela oração antes de sair de casa, vai dar certo. Não deu. Naquela guerra, Israel perdeu mais de 30.000 soldados. Ofni e Finés, que eram sacerdotes que carregavam a arca, foram mortos. A arca foi tomada pelos filisteus. Quando a notícia da derrota de Israel chegou para Eli, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, que estava grávida, quando ouviu a notícia de que o sogro havia morrido, a arca tinha sido tomada, o marido dela tinha sido morto no campo de batalha, ela entrou em trabalho de parto, e o filho, quando nascia, ele recebeu um nome que ela deu para aquele filho, e o chamou de Icabode. Foi-se a glória de Israel. A glória foi embora, não tem mais glória. E esse filho era o retrato da situação de Israel. A glória tinha ido embora. Os filisteus levaram a arca para Asdod, o santuário de Siló foi destruído, os sacerdotes foram mortos, várias cidades de Israel foram conquistadas e os filisteus estabeleceram guarnições dentro do território de Israel. A glória foi embora. E como se isso não fosse suficiente, os filisteus ainda impuseram regras para Israel. Não vai haver nenhum ferreiro para trabalhar com ferro nessa terra. Se vocês quiserem afiar a enxada, a foice, trabalhar na terra, tem que vir até nós. Em 1 Samuel 13, nós lemos que quando Saul e Jonatas saíram à guerra contra os filisteus, só havia 2 espadas em todo o exército de Israel, a de Jonatas e a de Saul. Porque os filisteus haviam proibido armas, espadas em Israel. O exército de Israel lutava com pau, com pedra, com enxada. E é nesse cenário, esse cenário de colapso espiritual, esse cenário de destruição total, de terra ocupada, de glória perdida, de liderança falida, de povo humilhado, é nesse cenário que os anciãos de Israel vão até Samuel e dizem para Samuel: nós precisamos de um rei. Nós precisamos de um rei que nos governe como acontece em todas as nações. Precisamos de um rei. O pedido de um rei era um grito de um povo que havia chegado no limite. Não aguentamos mais. E é nesse contexto que Saul entra. Saul não entra em cena como um rei. Saul entra como um homem comum. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele entra como um homem qualquer que estava procurando as jumentas perdidas da casa do pai dele e havia entrado nos mais interiores
do território de Israel procurando essas jumentas que haviam se perdido. Estava ali cumprindo uma tarefa doméstica. Filho, as jumentas sumiram, vai procurar. E lá foi Saul. E quando Samuel se encontra com Saul, no capítulo 9, e diz que Saul seria líder do povo, a resposta de Saul, versículo 21, é uma resposta que mostra que não havia nenhuma ambição no coração dele, nenhuma sede de poder. Quando Samuel diz que ele vai se tornar líder, a resposta de Saul foi: por acaso eu não sou benjamita? Da menor das tribos de Israel? E era menor mesmo, porque no final de Juízes, a tribo de Benjamim quase desapareceu. Quase desapareceu. Era quase que uma tribo proscrita. A tribo que havia sido responsável por uma guerra civil no meio do povo. E Saul então ouve Samuel dizer: você vai ser rei. Ele diz: por acaso eu não sou benjamita? Da menor das tribos de Israel? Não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Então por que você está falando isso comigo? Não tinha ambição. Não tinha sede de poder, de glória, de status. Não, as palavras de Saul mostram surpresa. Mas Samuel ainda assim unge Saul em particular. E depois chama todo o povo para se reunir em Mispa, para apresentar o rei. E quando o nome de Saul é levantado por um sorteio, cadê Saul? Saul está escondido. Saul está escondido no meio das bagagens. No versículo 22 do capítulo 10, nós lemos que o povo precisou correr para tirar Saul de lá, porque ele estava escondido. Ele precisou ser encontrado à força para ser aclamado rei. Não era alguém que estava buscando esse lugar, essa posição, esse título, essa influência, não. Ele estava escondendo: eu sou o menor. As pessoas o levaram à força. Saul se levantou, foi ungido rei. E alguns homens, versículo 27, ao verem Saul, disseram: como é que esse homem pode nos salvar? Desprezaram Saul. E Saul, apesar de ter sido ungido rei, o texto nos diz que ele não foi para um palácio. Saul voltou para casa, para Gibeá, para casa, e voltou a trabalhar como lavrador que ele era. Vida que segue. Normal. Não mudou nada. Até que no capítulo 11 nós lemos que Saul ouviu dizer que os amonitas haviam cercado a cidade de Jabes Gileade. E os amonitas haviam estabelecido uma dura sentença contra os moradores de Jabes Gileade. Vocês que querem ser nossos escravos, tudo bem, nós vamos aceitar, mas nós vamos furar o olho direito de todos vocês. Essa notícia chegou em Gibeá, onde Saul estava, e diz o texto que Saul voltava do campo, versículo 5 do capítulo 22. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois, percebe? O lavrador. E perguntou: o que tem o povo? O que eles estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado, e quando Saul ouviu essas palavras, aconteceu com Saul aquilo que Deus fazia acontecer no tempo dos juízes. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele ficou furioso. Ele pegou a junta de bois, cortou em pedaços e enviou para todo o território de Israel. E disse: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fosse um só homem, 300.000 homens de Judá.
300 mil de Israel e 30 mil de Judá, 330 mil homens ouviram este chamado de Saul. Isso é um milagre. Só Deus, porque a unção de Deus veio sobre Saul, como acontecia no tempo dos juízes, com Jefté, com Otiniel, com Sansão. Era assim, o Espírito de Deus vinha, a pessoa ficava cheia da unção e ia para cima. Saul foi, venceu os amonitas em Jabes de Gileade, vitória tremenda. O povo ficou eufórico. E de repente o povo, ao ver aquilo que Deus havia realizado por meio de Saul, o povo disse: e aqueles que duvidaram? Teve gente aí que não deu crédito para Saul. Vamos matar esse povo, não merece viver, povo sem fé, sem visão, povo crítico, vamos matar essa turma. E a resposta de Saul, versículo 12 do capítulo 11 de 1 Samuel, o povo disse: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Traga-nos aqui para que os matemos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E a resposta de Saul, um homem piedoso que reconhecia essa vitória, só foi por Deus. Foi por Deus. Ninguém vai ser morto hoje. Deus nos deu a vitória. O povo ficou tão maravilhado que eles foram a Gilgal e ali diante de Saul, do Senhor, o povo aclamou Saul como rei. Versículo 15. O povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, e a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. A transição foi feita. Israel havia deixado para trás o período dos juízes e havia inaugurado a monarquia. Não era mais um juiz que governava Israel, agora era um rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo depois desse reconhecimento que Saul recebeu do povo, dessa unção que ele havia recebido de Deus, nós temos um resumo das vitórias de Saul no capítulo 14, 47 e 48. Nós lemos: quando Saul assumiu o reinado de Israel, ele lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, Edom, contra os reis de Zobar, os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Só vitória, só vitória. Ele construiu um exército onde havia apenas agricultores com pau, pedra e enxada. Esse é Saul. Do ponto de vista humano, Saul era exatamente a pessoa que Israel precisava. O homem certo, no momento certo, com as vitórias certas. Mas as vitórias trouxeram com elas algo que Saul não soube administrar: o sucesso. O sucesso começou a mudar o coração de Saul. E o coração dele começou a ficar orgulhoso. O sucesso. Esse é o preço que o primeiro sempre paga. Quando abre o caminho, não realiza algo novo. Quando é o primeiro a ser bem-sucedido, o sucesso pode subir a cabeça, existe um preço. Como lidar com o sucesso? O coração de Saul começou a ficar orgulhoso, e o primeiro
sinal desse orgulho por causa do sucesso veio em Gilgal. Saul estava acampado com o exército, prestes a enfrentar os filisteus. Ele ouviu Samuel dizer: em 7 dias eu chego. Eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor e vou trazer uma direção para você e para o exército. E aí vocês seguem para a batalha. Saul esperou o 1º dia, Samuel não veio, esperou o 2º, Samuel não veio, esperou 3 dias, cadê Samuel? 4 dias, Samuel não chegou, 5 dias, Samuel não está aqui, 6 dias, cadê Samuel? No 7º dia, Saul perdeu a paciência, viu o povo indo embora, decidiu não esperar mais, mandou trazer os animais, ofereceu ele mesmo o holocausto, exercendo uma função que não era a dele, algo que era dos sacerdotes. Não era o papel dele. Ele nunca havia feito aquilo. Mas o orgulho havia enchido o coração de Saul e ele achava: eu posso fazer o que eu quiser. E quando Samuel chegou dentro do prazo combinado e questionou Saul, Saul justificou as circunstâncias. O povo está indo embora, os filisteus estão chegando. E você não chegava. Saul ignorou os limites, ignorou Samuel, ignorou as atribuições que Deus havia dado para cada pessoa do povo e fez aquilo que não era atribuído a ele. O primeiro sinal de que o orgulho havia ocupado o coração de Saul por causa do sucesso que ele estava tendo. Posso fazer o que eu quero. Deus tem me dado tanta vitória. O segundo sinal do orgulho veio na guerra contra os amalequitas. Deus deu uma outra oportunidade para Saul, para que Saul fizesse o que era certo. Deus disse: Saul, você vai fazer guerra contra os amalequitas e vai matar todo mundo. Vai matar as pessoas, vai matar os animais, vai matar o rei, vai matar todo mundo. Era uma ordem clara. Saul saiu, venceu a batalha, e então fez exatamente o que Deus havia proibido a ele de fazer. Ele poupou o rei Agag, guardou os melhores dos animais e seguiu em frente. Quando Samuel chegou para se encontrar com Saul, tem uma frase que Saul diz que revela o estado do coração dele. Versículo 13 do capítulo 15, Samuel se encontra com Saul e Saul diz para Samuel: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Percebe, Saul imaginava que tinha obedecido a Deus inteiramente. O orgulho havia chegado a tal ponto que Saul não conseguia mais ver a diferença entre aquilo que Deus havia ordenado e aquilo que ele havia feito. Não tinha mais diferença, era tudo igual. A minha voz é como a voz de Deus. Eu não obedeci a Deus, mas eu fiz o que fiz e entendo que Deus está comigo. É o que Deus queria. E nesse momento, Saul recebe uma das repreensões mais duras de Samuel. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E depois Samuel conclui: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aqui nesse momento nós vemos como que o orgulho já havia corrompido o coração de Saul. Ao ouvir essa sentença, ao invés de ele cair no chão e dizer: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, onde que eu vim parar? Senhor, como o meu coração foi ficar tão duro que eu comecei a confundir a minha voz, como se fosse a voz do Senhor, a minha vontade, como se fosse a vontade do Senhor, e comecei a fazer a minha vontade, dizendo que era todo. Deus, o que aconteceu comigo? Senhor, tem misericórdia de mim. Ao invés de gritar e pedir: Deus, tem misericórdia, Saul disse: desculpa qualquer coisa.
Mas é o seguinte, já que resolvemos isso, você pode ir lá me honrar na frente dos anciãos, porque a gente tem um holocausto para oferecer para todo mundo. Me honre, versículo 30, eu pequei. Me honre agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Não havia arrependimento. O coração dele já estava tão endurecido pelo orgulho que ele deixou cair por causa do sucesso. Que ele estava muito mais preocupado com a imagem dele do que com Deus, com a aparência do que com Deus. Muito mais preocupado com aquilo que os outros iriam pensar dele do que com aquilo que Deus estava pensando acerca dele. Ele chegou até mesmo a levantar um monumento para si. Versículo 12, nós vemos que Saul chegou ao castelo e levantou para si um monumento. O orgulho havia chegado a tal grau no coração de Saul que até monumento para ele mesmo ele estava levantando. O homem que havia começado escondido entre as bagagens, que havia dito, eu não sou eu da menor das famílias de Benjamim, agora erguia estátuas em sua própria homenagem. Esse é o retrato mais honesto do que o orgulho por causa do sucesso pode fazer no coração de uma pessoa. Alguém que cai nessa armadilha do orgulho por causa do sucesso acaba levantando monumentos para si mesmo. E a partir desse momento, Saul entra numa espiral para baixo. Primeiro veio os ciúmes de Davi, o guerreiro que havia matado Golias e iniciado a vitória que Israel teve contra os filisteus e havia se tornado inclusive escudeiro de Saul. Agora o Saul tem ciúmes de Davi, porque ouviu algumas mulheres dizerem, Saul matou milhares, Davi os 10 milhares. O coração de Saul adoece. Esses ciúmes vira desconfiança, essa desconfiança se torna um veneno que se espalha para todas as relações de Saul. A desconfiança dele já que começou contra Davi, começou a existir em todos os outros relacionamentos que ele tinha. Ele começou a desconfiar de todo mundo. Quando ele descobriu, por exemplo, que o sacerdote Aimeleque havia dado pão para Davi, a espada de Golias para Davi, Saul convocou todos os sacerdotes da cidade de Nob, está no capítulo 22. E Saul os acusa de traição. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Ele disse, mas Davi não é o capitão do seu exército, não é um oficial do rei, casado com a filha do rei. Eu não fiz nada. Mas a doença no coração de Saul já havia tomado por completo, que ele começou a enxergar todo mundo como traidor, com desconfiança e como traidor. Então ele chama os sacerdotes de Nob e diz, vocês me traíram e devem ser mortos. Os próprios guardas de Saul disseram, ficaram parados, não fizeram nada. Quando Saul disse, mate-os, eles não fizeram nada. Perceberam o absurdo daquela lei, mas Doeg, o edomita, que não era nem de Israel, foi lá e matou 85 sacerdotes. Entraram na cidade de Nob e destruíram tudo, homens, mulheres, crianças e animais. Aquele mesmo homem que havia dito, ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor operou salvação, agora ordenava um massacre de sacerdotes. O orgulho havia se transformado em paranoia. E a paranoia em crueldade. Nem mesmo Jonatas, o filho de Saul, ficou protegido dessa paranoia e dessa desconfiança. Quando Jonatas disse, pai, Davi, o que ele fez?
A Bíblia nos diz que Saul olhou para Jonas e disse: até você, Jonatas, e tentou matá-lo. O homem que havia começado a construir o reino de Israel com tantas vitórias, agora estava tentando matar o próprio filho. E quanto mais perseguia os outros, mais Saul se isolava, e quanto mais isolado ele ficava, mais ele desconfiava das pessoas, e quanto mais ele desconfiava das pessoas, mais ele perseguia todo mundo. Era um ciclo que se fechava cada vez mais sobre ele mesmo, Saul, até que ele chegou num ponto em que ele não conseguia ouvir mais nada e nem mais ninguém, nem pessoa nenhuma. Deus havia se calado, Samuel estava morto, Jonatas havia se afastado, os sacerdotes haviam sido massacrados, os profetas não respondiam. Em capítulo 28 de 1 Samuel, nós vemos que Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu. Versículo 6. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta, silêncio total. E foi nesse silêncio total que Saul tomou a decisão mais absurda da vida dele. Ele se disfarçou, saiu à noite e foi procurar uma necromante, uma feiticeira em Endor. O homem que havia sido ungido por Samuel, que recebeu o Espírito de Deus, agora buscava orientação numa necromante. O rei que havia expulsado as médiuns de Israel, agora foi rastejar aos pés de uma médium. Por fim, aquele homem que havia começado na unção do Espírito de Deus, terminava prostrado, terminou a vida dele prostrado aos pés de uma feiticeira, à véspera da sua derrota. No dia seguinte, na batalha no monte Gilboa, os filisteus mataram Jonatas, mataram os outros filhos de Saul. Saul ficou ferido, pediu o escudeiro para matá-lo, o escudeiro disse que não. Então Saul cai sobre a própria espada. O primeiro rei de Israel morreu sozinho, no campo de batalha, sem Deus, sem Samuel, sem seus filhos, sem seus aliados. Pagou o preço mais alto que um pioneiro pode pagar. Não soube lidar com o sucesso. Mas antes de fecharmos o livro de 1 Samuel, o que poderia ter sido diferente? O que Saul fez e que nós não devemos fazer? Em primeiro lugar, precisamos aprender a cultivar a humildade. Saul poderia ter tido uma postura diferente depois do sucesso. Ao invés de cair na armadilha do orgulho, ele poderia ter cultivado a humildade. Davi, que foi rei depois de Saul, não era um homem perfeito, cometeu pecados, fez absurdos, mas tinha uma diferença fundamental. Quando Davi era confrontado, ele caía de joelhos e ele gritava e dizia: Deus, eu pequei. Ele não pedia para Samuel: me honra diante das pessoas, não. Davi dizia: Senhor, eu pequei. Eu errei. Sou eu. Senhor, o que esse povo fez quando Davi pediu para que o censo fosse levantado? Ele diz: fui eu pequei. Sou eu. É importante entendermos que humildade não tem a ver com autodesprezo. Não é fingir que você não tem dons, que não venceu batalhas, que Deus não levou você a conquistas. Ser humilde é reconhecer que tudo isso que você fez na força do Senhor. É o que Paulo ensinou aos crentes de Corinto. Paulo perguntou: por quem é que faz você sobressair? E o que é que você tem que você não recebeu? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? A postura de humildade é aquela postura da pessoa que reconhece: Deus, eu sei que foi o Senhor.
Eu sei que foi o Senhor. Eu posso ter vencido, mas eu sei que foi o Senhor. Eu posso ter avançado, mas eu sei que foi o Senhor. Eu consegui fechar esse negócio, eu sei que foi o Senhor. Eu tive esse contrato, eu sei que foi o Senhor. Humildade. Em segundo lugar, não levante monumentos para você mesmo. Saul ergueu um monumento para ele mesmo. E monumentos, meus irmãos, não são apenas estruturas de pedra, mas são histórias que contamos sobre nós mesmos. E nessas histórias Deus não aparece. São aqueles sucessos que anunciamos sem apontar que Deus é que nos deu o sucesso. São vitórias que nós celebramos, mas sem dizer, Deus estava do meu lado. Toda vez que fazemos isso, nós estamos construindo monumentos para nós mesmos. Toda vez que nós nos colocamos no centro da história, no centro da narrativa, e excluímos Deus, nós estamos construindo monumentos para nós mesmos. E os monumentos nos levam à idolatria. Portanto, não faça como Saul. Não levante monumentos para você mesmo. Em terceiro lugar, não se afaste das pessoas. O isolamento de Saul não veio do lado de fora, das pessoas que se afastaram dele, mas veio do lado de dentro dele, que começou a suspeitar de todo mundo. Não, fulano é meu amigo, fulano vai me passar a perna, fulano vai me trair, fulano vai me fazer mal, Beltrano. E assim Saul foi afastando todas as pessoas. Jonatas tentou ficar, os sacerdotes de Nob não eram inimigos de Saul, mas o orgulho fez Saul enxergar inimigos onde não havia. E assim ele se isolou cada vez mais. Meus irmãos, nós somos criados para os relacionamentos. Deus nos criou assim. Nós precisamos de outras pessoas. E você já viu o filme, eu já falei aqui, quando estamos sozinhos numa ilha, nós encontramos o Wilson, não é a bola, o náufrago. Wilson. Nós somos criados para relacionamentos. Então preste atenção, quando você percebe que está se afastando de todos, que está desconfiando de todo mundo, que você sente que está cercado de traidores, o problema não são as pessoas, o problema está dentro de você. Examine o seu coração. Não se afaste das pessoas. 4, reconheça que cada pessoa tem a sua função. Saul não conseguiu aceitar que Davi tinha um papel, não conseguiu aceitar que Samuel tinha um papel, não conseguiu aceitar que Jonatas tinha um papel. Ele queria ser tudo, queria ser rei, sacerdote, profeta, líder, poderoso, quarta pessoa da queria ser tudo. E quando alguém ia bem na sua função, Saul achava que era uma ameaça para ele. É uma ameaça. Meus irmãos, uma das características assim da maturidade espiritual é essa capacidade de celebrar o dom do outro, sabendo que não diminui o seu. Que coisa linda que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Meu Deus, que coisa linda. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Sabendo que o tanto que o outro cresce não tem nada a ver com você. Não diminui o seu dom. O corpo tem muitos membros. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Então, quando você começa a imaginar e se começa a cair no seu coração aquela ideia, poxa, o sucesso do outro é uma ameaça para mim. Se isso começar a surgir no seu coração, quero que você se lembre da entrada de Saul na cidade, quando as mulheres gritavam, Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Se lembre desse episódio, que foi o início da queda de Saul. Reconheça a graça de Deus na vida do outro. Reconheça e celebre isso. E agradeça a Deus por isso. E em último lugar, permaneça conectado a Deus.
O silêncio que Saul encontrou de Deus no capítulo 28, porque Deus não respondeu Saul, não foi uma decisão de Deus. Foi o resultado do afastamento progressivo de Saul de Deus. Deus tentou falar com Saul em Gilgal, Saul não quis ouvir. Foi falar lá em relação aos amalequitas, Saul não quis ouvir. Samuel foi falar, Saul não quis ouvir, Saul não ouviu ninguém. Esse silêncio final de Deus foi exatamente o eco que veio a Saul, que havia escolhido não ouvir a voz de Deus tantas outras vezes. Então não deixe que o barulho das suas conquistas, das suas vitórias, dos seus sucessos falem mais alto do que Deus na sua vida. Existe um preço por ser o primeiro. Esse preço de lidar com o sucesso. E você está entrando em um caminho que ninguém nunca entrou, fazendo algo que ninguém da sua casa nunca fez, vencendo batalhas que as pessoas da sua família não lutaram, e você está chegando mais adiante. Existe um preço que vem dos aplausos e dos elogios, dos tapinhas nas costas e das boas palavras. O preço de deixar isso cair no coração e fazer o coração se tornar inchado e cheio de orgulho. Não caia nessa tentação, meu irmão. Não erga monumentos. Não afaste as pessoas. Não veja ameaça onde há complemento. E permaneça, acima de tudo, conectado, sensível à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai, Saul começou tão bem, mas não soube lidar com o sucesso que o Senhor deu a ele. Meu Pai, queremos aprender com a história de Saul, porque o Senhor nos faz saber que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. E queremos olhar para a história de Saul, ó Deus, e aprender aquilo que não devemos fazer. Nos ensina a lidar com os sucessos. Nos ensina a lidar com o pioneirismo, ó Deus. Nos ensina a lidar com esse privilégio que o Senhor nos dá de tantas vezes sermos os primeiros em tantas áreas dentro da nossa família, no meio das pessoas com quem convivemos. Ó Deus, nos ensina a lidar. E viemos a lidar com isso com humildade, que jamais nos esqueçamos de trazer o Senhor para a equação, dizendo: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, que nunca nos esqueçamos do Senhor, que em todo tempo reconheçamos isso, foi o Senhor. Que nunca levantemos monumentos para nós mesmos, ó Deus, que jamais venhamos a contar as nossas histórias excluindo o Senhor. Em toda a história, Pai, em toda a nossa história, em tudo que falamos, que venhamos a trazer o nome do Senhor e glória ao Senhor. Não nos deixe ficar separados das pessoas, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de nos afastar das pessoas. Não nos deixe ver o nosso irmão como competidor, Pai, que vejamos o nosso irmão como ele é, como irmão, como irmã. Que venhamos a nos alegrar com isso, com as vitórias do nosso irmão, com o sucesso do nosso irmão, com a bondade do Senhor na vida do nosso irmão, com os dons que o Senhor deu ao nosso irmão. Que venhamos a celebrar isso e glorificar o nome do Senhor por isso, ó Deus. Entendamos que existe olho, que existe orelha, que existe cotovelo, Pai, que existe joelho, que existe coração, pulmão no corpo, Pai. E que venhamos a nos alegrar com aquilo, com os dons tão maravilhosos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E nos alegremos, ó Deus, com isso. Abençoa-nos, ó Pai, que estejamos sempre sensíveis à Tua voz, conectados ao Senhor.
que no primeiro momento, na primeira palavra do Senhor, que sejamos prontos, rápidos para obedecer. Rápidos para dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. É o que nós pedimos, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. A minha oração é para que não somente você, mas outras pessoas recebam essa palavra em suas casas e em seus corações. Portanto, compartilhe essa mensagem com o maior número possível, de pessoas. Elas serão abençoadas como você foi. E deixe o seu comentário aqui. Queremos saber de que maneira Deus falou ao seu coração. Queremos saber também como podemos orar por você, abençoando você e a sua casa. E também queria encorajar você a nos seguir nas redes sociais. Temos sempre algo fresco, algo novo que queremos trazer ao seu coração. E nos vemos, com a graça de Deus, no nosso próximo culto.